Alô, galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Eu chego com mais uma edição do Dois Toques. Outra vez tenho o prazer de receber aqui o Charlie Pereira para a gente falar de clássico. O Atlético e Vila Nova jogam pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e nós vamos falar disso logo depois da nossa Bem-vindo vinheta. ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, você torcedor e você também, Charlie Pereira. Que prazer te receber aqui mais uma vez. Prazer é meu, Gergieser. Um abraço a você, a toda a comunidade aqui do Futebol 62. Você destacou durante a semana, né? Caminhando aí para 13 mil inscritos, sem dúvida nenhuma, uma margem, um número muito significativo, né? Um projeto que valoriza aqui o futebol goiano. Deixa eu mandar um abraço para um dos inscritos, para uma pessoa que te acompanha aqui no Futebol 62. Essa semana eu estava fazendo um exame lá no CDI, aquele check-up, né? Aqueles exames rotineiros, todo ano a gente... Depois que a gente passa um pouquinho ali da idade, a gente passa da idade no sentido assim, a gente vai ficando um pouquinho mais velho, mais experiente, né, Gerlésia? Esse cuidado com o corpo, ele vai aumentando, então vira e mexe, a gente está precisando fazer exames. Eu estava fazendo chamados exames de rotina e fui abordado pelo Alcione. Alcione é ouvinte de rádio, gosta muito de sempre estar interagindo aí dentro da comunicação. Eu não o conhecia pessoalmente, ele que me abordou assim: ô Charles, tudo bem? Eu sou Alcione, sempre estou mandando mensagens aí nos programas, né? Prazer te conhecer. Ele é torcedor do Atlético Clube Goianiense e falou assim: ó, te acompanho lá com o Gerliezer, né? Então, um abraço, Alcione, obrigado pelo carinho, né? E sucesso ao seu Atlético Clube Goianiense. Exatamente. Um abraço ao Alcione, que sempre manda mensagem. Você está meio sumido, viu, Alcione, aqui das nossas mensagens. Espero receber a sua participação em breve. Falando em Atlético, né? O Atlético dele e o Vila Nova, de muita gente, né, Charlie? Jogam pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Primeiro, Charlie, é muito ruim eles chegarem nessa situação, né? Assim, um clássico que tinha tudo para ser muito quente, mas as campanhas, né, das duas equipes, o Vila veio perdendo força, o Atlético ainda deu um respiro final, né, para quem sabe chegar nessa reta final aí brigando, mas esse tour aí com 2 derrotas seguidas também praticamente tirou o Atlético da disputa pelo acesso. Era muito bom a gente chegar nesse clássico em outro momento, como por exemplo aquele clássico de 2023, né, lá no Oba, em que os dois brigavam pelo acesso. Hoje o contexto desse jogo está muito distante daquela realidade de 2023. Aliás, é completamente diferente, né? Ali os dois times estavam brigando, né? E houve uma reviravolta, porque o Atlético estava numa situação muito boa, o Vila naquela situação assim, ó, é tudo ou nada. O Atlético começa ganhando o jogo, o Vila vira no finalzinho, né? Ganha o jogo, volta para a briga, mas mesmo assim o Atlético, eu me lembro, se ficou na frente. Ao final daquele jogo, o Atlético ainda estava na frente na tabela de classificação, mas depois o Vila começou a ganhar jogos, o Atlético foi titubeando, houve o cruzamento ali na penúltima rodada, né, das linhas, né, da classificação. O Vila foi para a última rodada dependendo das próprias forças contra o ABC, e o Atlético precisava vencer o Guarani no Ascioli Guarani. e torcer por um tropeço do Vila. Isso acabou acontecendo, o Atlético fez a parte dele, o Vila deixou de fazer a parte dele lá em Natal, o Dragão subiu, o Vila ficou, e talvez recentemente tenha sido aí o ponto mais alto dessa rivalidade, né, Gerliezer? E nós tivemos do ano seguinte, né, Charlie, em 24, eles decidindo o Goiano, né? Eles também Sim, decidiram. Só que assim, como o Atlético venceu o primeiro jogo fora de casa por uma margem boa, né? Aquilo acabou dando uma esfriada para o segundo jogo, mas eles viveram ali momentos de muita rivalidade. Nesse ano também já jogaram pelo Goiano, pela Série B, mas se a gente pegar desse histórico, desse recorte recente, esse Atlético e Vila deve ser o Atlético e Vila menos chamativo, vamos dizer assim. E diante disso, Charlie, para você, o que é que está em jogo nesse duelo lá do Ascioli? Assim, o que é que vale ele? Claro, a gente sabe que vale 3 pontos pela cidade do outro,
Então, o que para você está em jogo nesse clássico? Vamos pegar aqui. O Atlético já atingiu os 45 pontos. O Atlético não cai mais. O Vila está com 43. Se ele não vencer o Atlético e chegar a essa pontuação de 46 pontos, que é suficiente para se manter, se ele não conseguir agora, ele vai conseguir daqui a pouco. O Vila não corre também nenhum tipo de risco de queda para a Série C, né? Acesso, as chances são aquelas mínimas. Nenhum matemático talvez tenha até tempo para fazer. Deixa eu pegar aqui. Se o Atlético vencer todos os jogos, se acontecer isso e aquilo, nenhum matemático parou para fazer isso, né? Eles meio que fazem uma avaliação ali, ó, o Atlético tem 1% de chance de acesso, né? O próprio Watson, depois da goleada O sofrida, Charlie, parou. O percentual que eu vi da UFMG, 1,6 para o Atlético e 0,1 para o Vila nesse momento. O Watson disse que é só um milagre, e é realmente aqueles milagres do futebol. Se o Atlético subir no cenário que existe a competição hoje, o torcedor vai em romaria para Aparecida do Norte, não vai ser nem... Trindade é perto para o tamanho do milagre, né? Assim, da caminhada que precisa ser dada, né? Vai lá para o Padre Cícero, vai... Porque a situação está bem distante realmente. Mas, brincadeiras à parte, acho que vale, assim, é mais um capítulo que vai entrar dentro da história desses dois. Eu não vejo, assim, algo que possa, digamos, motivar tanto o torcedor. Assim, poxa, se o Vila ganha, ele passa o Atlético. Mas ele vai passar o Atlético e o Atlético está onde? Está no meio da tabela do campeonato. Vai ficar mais para aquele pós-jogo. O torcedor do Vila vai falar assim, poxa, ganhamos todos os clássicos, ou não perdemos nenhum clássico, ganhamos a maioria, né? Do Atlético esse ano nós ganhamos 3 vezes, ganhamos no Campeonato Goiano e 2 vezes no Campeonato Brasileiro, né? O Atlético vai falar assim, ó, ganhamos, né? Disparamos na frente na comparação com vocês aqui no Campeonato Brasileiro da Série B, é uma coisa muito rasa. Eu, sinceramente, Gerléser, talvez de todos os clássicos que nós tivemos ao longo de toda a temporada, esse é o que se desenha sem tanto atrativo. Assim, para o campeonato, para mim não tem atrativo. Eu vejo assim, Charlie, algumas situações. Uma, ele vale para o retrospecto, sabe? Assim, somar mais uma vitória ali naquele retrospecto de mais de 300 jogos entre eles. E acho que vale para o Vila, por exemplo, e aí, claro, vale para o Vila de um lado, para o Atlético do outro. Para o Vila, por exemplo, passar a temporada sem perder nenhum clássico. Sabe? Se o Vila não perdeu para o Atlético, ele não vai ter perdido nem para o Goiás, nem para o Atlético. E o Atlético tentar ganhar do Vila a primeira vez dentro do ano, tentar ganhar o primeiro clássico no Acioli esse ano, que o Atlético também não ganhou nenhum clássico lá dentro do Acioli, só ganhou um na Serrinha na primeira fase do Campeonato Goiano. Essas coisinhas assim, sabe, Charlie? Esses pequenos atrativos, vamos colocar assim. Mas eu acho que o que mais vale, assim, especialmente essa questão para o Vila, para o Atlético, para o Vila terminar o ano sem perder nenhum clássico. Aliás, o único jogo para time da capital que o Vila perdeu foi para o Goiânia, né? Até agora, por incrível que pareça. Vila e Goiânia ganhou uns 3 jogos no ano, só um foi do Vila. Vila e Goiânia não é um clássico, não, Gerléser? Charles, assim, eu acho que a história merece que seja, sabe? A história, se você pegar desde lá de 1943, grandes duelos, né? Só que hoje ele não tem mais o chamativo de um clássico, né? O Vila e Goiânia, ele não é muito diferente, por exemplo, de Goiânia, Vila e Goiatuba, Vila e Anapolina, ele não tem muito essa diferença. Mas já foi um jogo muito importante. Eu olho assim, ele já foi muito importante. É igual político, né? Tem político que você olha para ele hoje e fala assim, nossa, eu lembro desse cara, ele era governador, ele tinha um controle desse partido, aquilo. Hoje ele não é mais aquilo, né? Não é mais aquilo. Passou o momento. E eu acho que o clássico, não só o Vila e Goiânia, os clássicos que envolvem o Goiânia, eles passaram o tempo. E teve um dia que eu vi isso muito claro, Charles. Eu falo assim, porque eu já li tanto jornal, tanto jornal. E aí eu me lembro de acompanhar o Goiânia ali naqueles primeiros anos, as notícias. Aí um dia eu me lembro de um negócio que sim, ficou muito claro para mim. O Atlético abriu o Acioli para o Goiânia até treinar.
sabe? Deixou o Goiânia treinar lá no Osceola, assim, porque o Goiânia tá sem lugar para treinar, treina no Osceola. Assim, ó, aqui é que a rivalidade morreu, entendeu? Porque Goiânia e Atlético já foram rivais tão ferrenhos, mas tão ferrenhos. O dia que o seu rival não incomoda mais é porque a rivalidade morreu já. Vamos trazer para os dias atuais. É o Vila abrir o seu CT para o Goiás treinar, ou vice-versa. Exatamente. É. Porque o outro não incomoda mais, cara. Pode vir, não tem nada não, treina aí, tá? A gente cede o campo para vocês não têm condições, a gente deixa vocês treinar aqui e tal. Entendeu? Então, assim, isso é um tapa na cara. Se eu fosse o Goiânia, eu jamais pediria o campo pro Atlético, cara. Jamais, jamais. Porque se o Atlético pode olhar para o Goiânia assim, mas o Goiânia não pode olhar desse jeito, sabe? Vai treinar lá na Ovel, vai treinar lá no estádio de Trindade, vai treinar no Aníbal Batista de Toledo, mas não pede para o Atlético, não. Porque aí, para mim, o Goiânia desrespeitou a sua própria história de rivalidade com o Atlético, né? Vai treinar no Goiás, vai treinar no Vila, mas no Atlético não. Agora, Jordézer, olhando para os personagens do clássico, é claro que hoje já existe aquela rivalidade mais acentuada e ela foi construída principalmente naqueles campeonatos brasileiros dos últimos anos aí de Série B, nos confrontos de campeonato goiano, né? Do Hugo com o Adson, né? São personagens assim que são os grandes líderes dos dois clubes, né? O Hugo, presidente do Vila, o Adson, presidente do Atlético. Existe ali, evidentemente, essa rivalidade entre os dois, né? Que nem é uma grande atração para o clássico, mas existe, né? A gente não pode fugir disso. Mas tem um personagem que eu vejo que ganhar do Vila vai dar a ele talvez um status para daqui a pouco já bater um martelo e renovar o contrato, que é o Rafael Lacerda. O Lacerda. Agora, se ele perde o jogo, ele vai para 3 derrotas consecutivas, né? E aí, evidentemente, o Adson, que antes do jogo do Curitiba era só elogios, né? Era só amor. Depois do jogo contra o Curitiba e depois do jogo contra o Volta Redonda, já começaram as alfinetadas. E a gente sabe muito bem como funciona. E por falar em técnico, Gerlez, eu até busquei um levantamento aqui. No primeiro clássico desses dois times esse ano, pelo Campeonato Goiano, o Vila ganhou lá no Ascioli, teve aquele golaço do Emerson Urso do meio de campo. O Atlético era comandado pelo Guanais e o Vila pelo Rafael Lacerda. O segundo caiu, clássico, né? Que caiu. O segundo clássico... O Guanais caiu, né? Sim, o Guanais caiu naquele jogo. Assim, o clássico derrubou ele. Aí depois teve o segundo clássico, que era o Fábio Matias, ele quase caiu. Ele tropeçou, mas ele caiu 2 depois, né? E agora, se o Lacerda perder, você tá achando que o Vila já vai derrubar o terceiro técnico do Atlético no ano, já? A gente sabe disso, né? Sabe disso. Mas eu estava falando da rotatividade dos técnicos, né? Guanais e Lacerda no primeiro clássico. No segundo clássico, o Fábio Matias e o Luizinho Lopes, né? E no terceiro clássico, o Lacerda agora no Atlético e Humberto Louser. Ou seja, o Lacerda é o que mais dirigiu o clássico, né? Nesse clássico especificamente, o Lacerda foi o que mais jogou. Só que um por um lado e outro pelo outro. Essa rotatividade de treinador goiano, Charlie, eu já falei tanto, que assim, que eu já fiquei chato, sabe? Do tanto que eu falei. Eu acho inacreditável, assim, essa quantidade. E eu não vejo nenhuma perspectiva de parar, nenhuma. Eu fico vendo esses times, Charles, fazendo contrato de 1 ano e meio, igual o Humberto Louser veio com contrato até o fim do ano que vem. O Carille veio no Goiás com contrato até o fim do ano que vem. Eu fico lembrando daqueles casamentos, sabe, Charles? Que o cara vai lá, você promete a vida inteira? A vida inteira, até morrer. Aí toda semana acaba um casamento de um conhecido. Sabe? A gente mais morre demais, né? Tem gente que morre 4 vezes na vida, assim, ó. Então, para mim é o mesmo valor, Charles. Eu não consigo dar o mínimo valor para esses contratos. O mínimo. Para mim, isso aí nada é a mesma coisa. Só vale para o treinador receber o que o clube deve para ele. Para mim é só para isso, não tem mais nenhum valor. O Carille que está chegando para o Goiás aí, certamente ele está recebendo do Vasco. O Vasco não é um bom pagador. O Vasco deve ter distribuído aí a rescisão de contrato dele, a multa, até lá para o ano que vem. Ele certamente está nesse mesmo cenário com Vitória,
e agora ele tem um contrato com o Goiás. Eu imagino que ele está recebendo de 3 times, e talvez até de mais times. Ano passado ele estava no Santos. Será que o Santos já pagou tudo? Assim como os times também, né, Charles? Sim. Assim como os times também. Às vezes o mesmo time está pagando 3 treinadores, 4 treinadores. Tem vezes que o time está pagando 3 treinadores e um inteirinho está comandando a equipe, né, Charles? Acontece isso também. O Vila teve agora recentemente um duelo contra o Criciúma, né? E o Vila estava pagando os 2 técnicos. Estava pagando o Humberto Louser, que estava recém-chegado ao Vila, e pagando o Eduardo Batista, né? Uma dívida lá de trás, a outra administração do Vila, ainda acho que era o Estival Martins, e que foi dividida aí em várias parcelas. Mas é isso. Esse, sem dúvida, dá um outro tema muito interessante aqui para a gente fazer nos 2 toques. Um abração para você, Charles. Obrigado mais uma vez. Um abração para você, Gerli. Um abração a toda a comunidade do Futebol 62. Valeu, você, torcedor. Muito obrigado. A gente começou num assunto, entramos num segundo, terminamos num terceiro, mas é porque é isso, vai deslanchando, assim, essa coisa muito mais formal aqui no nosso bate-papo. Um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima oportunidade.